Bem-vindo ao podcast BBA, um podcast especial do Novembro Negro. Nestes episódios mergulharemos fundo nas conexões culturais e desafios globais que envolvem a intersecção entre o Novembro Negro, políticas de arte e a Bienal Black. Vamos explorar como o tema fluxo se relaciona ao deslocamento de pessoas ao redor do mundo e como essas narrativas se entrelaçam ao trabalho dos artistas. Eu espero todos vocês nas nossas plataformas de streaming. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. O tempo passou voando como uma pluma. E nós já estamos aí há pouco menos, na verdade, de 20 dias da abertura da nossa terceira edição da Bienal Black Brasil Arte. Eu fico muito feliz que desde novembro, né, nesse programa de podcast intitulado Novembro Negro, alusivo exclusivamente ao pensamento, né, às reflexões aí do nosso mês da consciência negra, que é nosso mês aqui do Brasil, e que a gente tenha recebido aí inúmeros artistas esses que vão participar direto e indiretamente dessa terceira edição da Bienal Black. Então, o que vocês tiveram a oportunidade de ver ao longo desses meses aí todos, né, desde novembro lá, foram artistas que estão realmente aí apresentando o seu melhor nessa nossa edição. E é uma colaboração conjunta, né, porque muitos artistas estão aí licitando também seus próprios países e cidades, né, indo atrás de fundos para poder se deslocar até a cidade do Rio de Janeiro, né, aqui no Sudeste brasileiro, para essa nossa edição. Então, fico muito feliz. Então, para vocês que estão nos ouvindo hoje, nos acompanhando, esses episódios, então, fazem parte de um programa intitulado Conexões Culturais e Desafios Globais, que foi criado, então, em novembro. E aí, por aqui estão passando artistas, ativistas, curadores, educadores, todo o pessoal que está, então, envolvido nessa terceira edição da Bienal. Como não é diferente, esse é o 30º episódio, né? E a gente atravessa o Atlântico e traz aí uma pessoa que já deve estar de malas prontas, né, para vir ao Brasil. É a Marisa Paulo e eu pego ela aqui. Olá, Marisa. Olá, Patrícia. Eu não vou dizer bom dia, boa tarde, né? Mas o nosso fuso aí vai dizer por si, né? Estamos a algumas horas de distância. Como é que você está? Tudo bem, aqui aposto a preparar a performance para que possamos brevemente embarcar e estar no Brasil, no Rio de Janeiro, para participarmos então aqui na Bienal Black. Ansiosos. Ai, que maravilha. Muito obrigada pela sua participação, Marisa. Eu espero que você e a sua equipe aí, então, já estejam de malas prontas. Eu sempre começo essa pergunta, né? Ou seja, a pergunta principal é sempre em torno do fazer do artista. Então, essa pergunta ela é trivial para todos que passam por aqui. Quem é a artista Marisa Paulo? E para você contar um pouco aí sobre como é que você entrou nesse campo das artes, que você vai dizer um pouco para nós, né? É a arte do corpo aí. Como é que foi? Então, antes de mais, sou Marisa Paulo, nasci em Angola, em Luanda, e cresci, fiz-me mulher, pessoa em Portugal, que é onde vivo e onde trabalho maioritariamente. Quem é a Marisa? Bem, a Marisa, como eu digo hoje em dia, é uma pessoa com mais incertezas que certezas, mas eu acho que é neste ciclo de certeza e incerteza que também me vou construindo enquanto pessoa, enquanto mulher e enquanto negra. E eu sou uma pessoa que gosta de viajar, gosto também de estar sozinha, ter tempo de pensar, refletir sobre as minhas práticas, não só enquanto artista, mas também enquanto pessoa. E como é que eu posso dizer como é que eu cheguei à dança? Para mim, eu posso, aquela coisa meio que dizer que a dança para mim sempre esteve presente, não é? Desde
pequena que a dança é o convívio com a família. A dança é aquele lugar de estar, de conviver, de ter colo, de união. Portanto, para mim, a dança sempre teve esta vertente muito família. Desde sempre que eu estou ligada ao movimento, não sempre em movimento enquanto arte, mas sempre ligada ao desporto. Portanto, o sentir o corpo, o fazer o corpo, sempre foi algo com o que eu estive muito, muito relacionada. E desde os meus, posso dizer que comecei a dançar artisticamente ali nos 10 anos. A partir dos 10 anos comecei a dançar artisticamente porque fui apresentada a um grupo de dança, os Batutoieto, que era um grupo em que eu me sentia em casa, onde tinha outras crianças também que partilhávamos este desejo de aprender sobre a África, ritmos, cultura, danças. Então foi aí que eu comecei a ter o meu primeiro contacto com a dança, meio que a nível profissional, porque fazíamos espetáculos a nível nacional e a nível internacional, e foram aqui os primeiros passos, as primeiras sementes nesse desejo de continuar na dança enquanto arte. Tá, então deixa eu entender. Você é uma artista que é mais voltada para a dança, né? E aí da dança você desenvolve também as suas performances, né? Porque você é uma pessoa que aí já perpassou por diversos festivais. Como é que essa diferente linguagem, se é que elas podem ser tão diferentes, né, a dança e a performance, né? Como é que se cria uma crítica nesse teu processo artístico? Então é assim, a dança, como eu transito aqui, dança e performance, e para mim, no meu entendimento de Marisa, pessoa artista, de facto são coisas diferentes, pelo menos no meu percurso. No meu percurso, a dança sempre foi vista como um porto seguro, não é? Um lugar, um polo, um espaço no qual eu tenho determinada tarefa e eu interpreto o que me é pedido. A dança para mim foi nesta lógica, enquanto espaço seguro. Já a performance para mim surge como um lugar de questionamento. A performance para mim surge também como um lugar de busca, de repensar e refletir sobre práticas, sobre como estamos aqui no mundo. E foi a partir daqui, não é? Foi mais ou menos a partir de 2020 que eu comecei a desenvolver a parte da performance, porque até então eu trabalhava enquanto, por assim dizer, só na parte da dança. A partir de 2020, coincidente também com a altura da pandemia, houve um tempo de pausar, um tempo de repensar, de voltar para dentro. E foi a partir daí que eu comecei a refletir sobre quem sou, que legado quero deixar, não é? Quem eu quero ser daqui a 100, 30, 40, 50 anos, não é? Tentar perceber o que é que eu posso deixar que sirva a outras pessoas, a outras mulheres. E foi a partir daí que eu comecei a repensar, a pensar como é que eu poderia, de algum modo, fazer algo além de dançar, não é? Como é que eu poderia colocar questionamento, colocar outras pessoas a repensar, a pensar sobre determinados assuntos. E é assim que para mim surge a performance, enquanto que a dança para mim é segurança, por assim dizer, é algo que eu sei que é assim, já a performance tem este poder de levantar questionamento. Hoje eu sei esta certeza, mas amanhã não sei, esta incerteza. Então, a performance para mim permite esta dualidade, que também depois acaba por me fazer crescer enquanto artística, enquanto pessoa artista, porque depois aqui na performance eu cruzo diferentes disciplinas. Na minha área, enquanto performance, eu tenho movimento, tenho voz também e também tenho música. Portanto, eu transito nestas diferentes esferas, também com a video performance, com o performance VJ, projeção de vídeo e imagem. Portanto, através da performance, eu encontro aqui a possibilidade de transitar, não é, em diferentes esferas artísticas, o que também me permite trabalhar com outros e outras artistas, trazer aqui este pensamento coletivo na construção de um produto que é a performance. Legal. Agora, deixa eu trazer uma questão
relacionada, você disse na sua fala inicial, você é de Angola, né? Você é angolana, que é um dos países na África que teve aí esse fez parte, né, presente aí desse tráfico transatlântico, ok? Como é que é para você, sendo uma artista do corpo, né, atravessar esse público que é um público europeu, que ainda tem um pensamento eurocêntrico, né, em detrimento até muitas vezes do que a gente tem no panteão de conhecimento que é produzido no próprio continente africano. Como é que é você mostrar o seu trabalho, então, que é o trabalho com o corpo, a expressividade do corpo, para esse público, né, da Europa e até mesmo quando você tem contato aqui com a América, porque eu sei que você já, né, veio ao Brasil em outras ocasiões, né, e mostrou o seu trabalho também. Então é assim, ponto número um, eu desde a pandemia, não é? Desta necessidade de pensar em legado, que eu inspiro-me no corpo da mulher negra, sendo eu também uma mulher negra. Este é o meu ponto de inspiração. Como é que nós, mulheres, transitamos nas nossas esferas do dia a dia? Que desafios atravessam a nossa existência? E isso tudo começou também, o porquê de eu ter começado a construir performance a partir do corpo da pessoa, da mulher negra. Isto tudo aconteceu depois de uma viagem, em 2021, que tive ao Senegal. Eu já lá tinha estado, na Ilha de Gorée, em 2013, mas em 2021 eu regresso. E na Ilha de Gorée existe a porta do não retorno. É a porta por onde passavam os escravos para depois irem para as Américas. Não é? Era um ponto de saída. E o atravessar aquela porta do não retorno permitiu-me a mim, Marisa, reconectar-me com o que existiu antes de mim. Eu acabo mesmo por dizer que parecia que até então eu andava meio que desconectada. E o passar esta porta novamente, porque eu já a tinha passado em 2013, mas com uma outra consciência, em 2021 foi completamente diferente. Permitiu-me, de facto, repensar no que tinha existido de modo mais consciente antes de mim. E a partir daí, então, eu começo a virar-me para o lado da performance. A primeira performance que eu apresentei, que é uma performance que eu digo que é como que uma autobiografia, que é a performance invisível, que fala da minha pessoa, eu, Marisa, pessoa que nasceu em Angola, que nasceu em África, mas se construiu mulher, pessoa na Europa, nomeadamente em Portugal. E como é que esta dualidade África, Europa, Angola, Portugal, acabava por atravessar a minha existência e como é que isso depois se refletia na minha construção enquanto pessoa, no meu viver do dia a dia. E esta foi a primeira performance que eu construí e que já apresentei em Portugal, já estive com ela também na Antuérpia, estive com ela em Frankfurt e este ano, em 2023, o ano passado, em 2023, estive com ela em Badajoz. E é interessante perceber como é que, sendo a história a mesma, a minha história, como é que ela, mesmo eu, sinto-me diferente a apresentar nestes diferentes espaços e como é que ela é recebida de diferentes modos, porque são países com um passado colonial diferente, ainda que tenham pontos comuns, foram existências diferentes. E é interessante ver no público o questionamento sobre, mas porquê é que estamos a falar sobre isto, não é? Como é que isto nos faz sentir, via-se desconforto em alguns locais, em outros locais, sim, via-se compreensão, mas também notava-se alguma, não sei se diria indiferença ou não percepção, não compreensão do que estava a ser apresentado. Portanto, apesar de ser um tema que é muito presente e que ainda importa falar, porque efetivamente ainda temos
resultados do que aconteceu neste passado colonial que ainda estão presentes no dia a dia, porque ainda interferem com a vivência de pessoas negras, porque ainda não falamos em equidade no acesso, nomeadamente aqui em Portugal, em equidade no acesso à cultura, não falamos em equidade no acesso à educação, no acesso à saúde, portanto ainda temos aqui desigualdades que importam corrigir. E como é que eu, enquanto pessoa individual, penso que posso contribuir? Através da arte. Eu penso na minha arte enquanto ferramenta para trazer questionamento, para trazer pensar, para trazer lugar de fala e de escuta com as diferentes pessoas, para que possamos então repensar o que podemos fazer para construir esta equidade, para que daqui a 20, 30, 40 anos possamos não ter de falar disto de um modo que seja ainda porque existe desigualdade, para que possamos então daqui no futuro falar em equidade. E é assim que eu vejo a minha arte, o meu pensar artístico como uma pequena semente, não é? Uma pequena gota no oceano, mas que nem que seja fazer diferença num pequeno grupo de pessoas, mas eu acho que é a partir daqui que se começa a disseminar, não é? É a partir desta pequena semente, desta pequena gota que cai, que podemos então assim construir e começar a fazer mudança. Mas mudança que também nos dê a nós, pessoas negras, um lugar à frente, porque quem melhor que nós também para falarmos sobre as nossas vivências, como nós nos sentimos e a partir também daí a mudança partir também a partir da escuta das nossas vivências. Belo, é bonito isso. E é real, né? E aí, pegando isso que você acabou de trazer na sua fala, eu te pergunto, né? Você falou bastante aí sobre essas políticas de equidade que ainda não funcionam como deveriam, né? E em muitos países, né? Mas olhando para Portugal, né? Que ainda carece aí de uma visita, digamos assim, na questão da educação, em termos de inclusão, da própria arte, né? Você faz parte de um coletivo que se chama UNA, né? Explica para nós rapidamente, né, qual é o objetivo desse coletivo, se os artistas, né, as pessoas que se aglutinam nesse coletivo são todas aí de Portugal, né? Como é que funciona? Então, a UNA, a União Negra das Artes, é um coletivo que surge no seguimento das lutas antirracistas aqui em Portugal. E é um coletivo que tem como objetivo, não é? Criar aqui medidas de equidade, medidas reparadoras, numa lógica de trazer visibilidade aos artistas negros, às artistas negras do setor cultural em Portugal. Numa lógica de que nós existimos e também queremos acessos, queremos também cultura. E é nesta lógica do trabalho que é feito na UNA, desde parcerias estabelecidas com entidades culturais em Portugal, numa lógica de criar medidas políticas que possa então garantir maior acessibilidade, desde o trabalho que a própria UNA está a desenvolver na ótica do automapeamento para também dar visibilidade a artistas portugueses, angolanos, ou seja, artistas que vivem em Portugal, mas que são das diferentes esferas, desde a África, desde o Brasil também, ou seja, dar visibilidade a estes artistas negros e a estas artistas negras. E é a partir daqui numa lógica de que, como é que nós, através deste processo, podemos então contribuir para a construção de políticas, de medidas reparadoras. E a UNA tenta então deste modo trabalhar. Ok. Então agora vamos para a nossa pergunta final, né? E aí, sem dar muito spoiler, né? O que você, né, e o seu grupo, né, estão trazendo para apresentar nessa terceira edição? Então, o que é que nós trazemos? Nós vamos levar ao Brasil a performance documental Fragmentos. E Fragmentos tem como objetivo, esta performance documental, enaltecer o papel da mulher negra enquanto produtora de conhecimento. Conhecimento sobre a sua própria história. E quem melhor que a própria para contar a sua história. Portanto, nós também produzimos conhecimento. E esta performance resulta de entrevistas realizadas
a diferentes mulheres negras que vivem na Europa. Entrevistamos mulheres em diferentes locais esses com diferentes passados coloniais. Eu entrevistei mulheres aqui em Portugal, entrevistei mulheres em Espanha, entrevistei também mulheres na Bélgica e também em Itália, mesmo nesta lógica de conseguir perceber como é que nós, mulheres negras, vivenciamos a nossa experiência de algumas já nascendo na Europa, mas outras que nasceram em África e vieram para Portugal. Portanto, estas histórias falam de trânsito, falam também de migração, de pertença e de visibilidade. Portanto, estas histórias trazidas a palco, eu digo que é uma performance documental porque nós estamos a documentar história destas mulheres. Nós estamos a criar um arquivo. É a partir do arquivo que se permite a criação do legado. Porque quando não existe um arquivo, nós damos o poder ao outro, quando não existe uma história por nós contada, nós damos o poder ao outro de adulterar a história e depois, no futuro, contar a história como bem entende. Portanto, esta performance é mesmo trazida aqui, surge de uma necessidade de eu, Marisa, mulher, a estar com outras mulheres negras, porque enquanto que a primeira performance que eu desenvolvi, Invisível, falava apenas da minha pessoa, ela ainda assim me deixava um vazio, uma necessidade de eu quero outras mulheres também em palco. Apesar de elas não estarem presentes fisicamente como eu estou, existem através da projeção de imagem, através das suas histórias que são contadas também em palco. Portanto, é esta performance que nós vamos levar ao Brasil, numa lógica de trazer também aqui questionamento. E esta performance começou a ser construída, o seu processo criativo, a sua construção de movimento, começou a ser construída na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, levar esta performance para o Brasil é de facto uma enorme satisfação, e na altura eu escolhi começar a construção do corpo de movimento desta performance no Brasil, exatamente aqui, porque quando falamos em fluxos transatlânticos, porque enquanto que as mulheres que eu entrevistei aqui na Europa têm conhecimento de, sabem, eu vim de Angola, eu vim de Cabo Verde, eu vim de Moçambique, no Brasil existe uma realidade diferente, não é? Porque quando falamos nos movimentos migratórios resultantes da escravatura, houve como que um separar de famílias, uma tentativa de apagar histórias, apagar ligações. Portanto, foi interessante começar o processo criativo desta performance no Brasil, porque efetivamente o sentimento de pertença, a necessidade de procurar uma identidade também estava muito presente, e foi possível perceber das conversas que foram sendo criadas e geradas quando estive no processo criativo aí na cidade do Rio de Janeiro, no Centro Coreográfico. Olha aí, gente, viu? Nada nessa vida é por acaso, né? Então, a Marisa vem, traz aí todo um repertório, né, com uma equipe e com um olhar voltado para o Rio de Janeiro, né? Que dentro da nossa historiografia e dentro também desse espaço onde nós vamos ocupar com diferentes, né, pontos culturais, é um espaço, né, de porta de entrada, digamos assim, né, desse tráfico transatlântico. A Marisa também pontua a necessidade da gente trabalhar com esse arquivo, né, com a salvaguarda dessa memória que é produzida através da nossa própria escutativa, no caso, né, ela como atriz, como artista, se propondo a ouvir, né, esses relatos dessas mulheres e, ao mesmo tempo, dar vida a elas, dar corpo a elas, né, dentro dessa performance intitulada Fragmento. Então, assim, né, te dou os parabéns já por isso. Tem muita conexão aí na cidade. O Rio de Janeiro não foi escolhido por acaso. Sim, nós temos, né, como afrodescendentes, afro-brasileiros, uma conexão muito importante com a cidade do Rio de Janeiro, principalmente nesses espaços onde nós estaremos, né, que tem uma significância para os nossos corpos negros, né? Marisa, muito obrigada, né?
estamos aí ansiosos por essa visita, essa performance. Eu te agradeço imensamente, né? E estamos aí, esperando, contando nos dedos já, né? É isso, Patrícia, muito obrigada. Nós aqui também estamos muito ansiosos e ansiosas por poder chegar ao Rio de Janeiro, por poder chegar à Bienal e partilhar aqui esta nossa performance e poder trocar também com outros artistas, outras visões, outros modos de ver a arte, porque é através destas ligações, não é, destes intercâmbios, que cresce o movimento e cresce esta consciência. Isso aí. Então tá, muito obrigada, Marisa, e nós ficamos por aqui, então. Muito obrigada. Gratidão. É isso aí, gente, né? Como diz, né? Nada é por acaso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Marisa e o seu coletivo em ocasiões aí passadas e tem muita produção, né, latente dentro desse coletivo, muita coisa que atravessa também o Brasil aqui. Então, não é à toa que nós somos aí co-irmãos, né, irmãos de colônia, né, mas nós somos, né, então assim, tem muita produção, muito interessante, tem muita gente que começa, né, com um processo criativo aqui no Brasil, e aí termina, porque para quem faz esse estudo, né, dentro do campo desse tráfico transatlântico, mas não somente, né, Portugal é um país que detém, né, a historiografia, digamos assim, não vista desse lado de cá, que é do Brasil, porque como a gente sabe da nossa história, né, para terminar exatamente todos os vestígios aí da escravidão aqui no Brasil foram queimados aí a nossa, né, parte da nossa história, dos nossos documentos, né? Então a gente ainda consegue resgatar alguma coisa, é nessa vertente que bebem alguns historiadores também, né, para suas escrituras. Mas, né, como vocês então viram, né, e como vocês já sabem, esses episódios eles são gravados e vão ao ar sempre às quartas e aos sábados a partir das 10 horas da manhã. Então, Marisa já falou, já estamos no mês de fevereiro, há poucos dias aí então da abertura da nossa exposição. Mas ainda vamos ter outros tantos artistas aqui nesse programa, ainda falando sobre o seu processo criativo, e eu espero vocês no próximo episódio. Então, a todos e todas e todes, o meu muito obrigada.